Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite para compartilhar uns momentos ao redor da palavra divina, a palavra de Deus, ao redor do tema, o mistério das parábolas. Para isso quero ler em São Mateus capítulo 13, versículo 9 em diante. Depois que Jesus falou a parábola do semeador, disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entender as parábolas, para assim ser bem-aventurados e receber a bênção de Deus. Entendê-la em nosso coração. Podem sentar, quero ter a bondade. Nosso tema dessa ocasião é o mistério das parábolas. Nas parábolas se escondem mistérios do reino de Deus, e nos diz o mesmo Jesus na parábola do fermento, diz no capítulo 13, versículo 33 ao 35, diz a Escritura: outra parábola lhes disse. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Encontramos que nas parábolas há coisas escondidas desde a fundação do mundo. Toda a revelação divina estará escondida nas
palavras dadas através das parábolas, e quando vem a revelação divina de algum mistério do reino de Deus ou reino dos céus, encontraremos sempre em forma de parábolas que Deus, no Antigo Testamento, falou disso, e também encontramos que no Novo Testamento também falou. Mas estava tudo selado nessas parábolas. As parábolas são comparações, são provérbios e ditados, as quais significam certas coisas que Deus está falando ao povo, mas as esconde nestas parábolas. As parábolas, como podemos ver através da Escritura, são dadas usando coisas comuns e normais entre os seres humanos. E com essas coisas simples, Deus mostra coisas grandes, porque as coisas grandes são mostradas em forma simples. Isso é Deus atuando em simplicidade. Agora vejam, como por exemplo, o novo nascimento, Deus, por meio de Jesus, falando a Nicodemos, falou em forma simbólica ou parabólica, porque as parábolas são símbolos ou são coisas simbólicas, as quais, quando são faladas e são usadas essas coisas que nós já conhecemos, não significa exatamente essas coisas que nós conhecemos, mas que são comparações e, portanto, simbolizam outras coisas do programa divino. Por exemplo, quando Deus falou a Nicodemo sobre nascer de novo, vejam vocês, está sendo comparado com o nascimento de uma criança. Mas agora, Cristo está falando de algo maior, de um novo nascimento, assim como Nicodemos teve o nascimento natural por meio da sua mãe. Agora, vejam vocês que quando Nicodemos perguntou se era necessário então nascer, entrar no ventre da sua mãe, como era possível para um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus então falou o significado dessas coisas que ele tinha falado usando o nascimento humano. E ao falar de um novo nascimento, pois em seguida Nicodemos pensou em nascer de novo do ventre da sua mãe, mas era nascer da água e do Espírito, o qual está tipificado no nascimento que o ser humano teve aqui na terra por meio de papai e mamãe. Por isso, vejam vocês, contém o nascimento natural, as coisas que contém o novo nascimento: água, sangue e vida. E assim é como aparece a criança. E assim é como também aparece a pessoa no reino de Deus. A palavra, o sangue de Cristo e o Espírito Santo. E aí a pessoa nasce no reino de Deus. Agora, vejam como nas parábolas do Antigo Testamento e do Novo Testamento encontramos que estão os mistérios do reino de Deus ou reino dos céus escondidos. Esses mistérios estão aí, selados, e quando chega o tempo para se abrir
algum mistério do reino de Deus, encontramos que essa parábola ou essas parábolas, onde estão selados estes mistérios, se abrem e se revelam ao povo. São revelados ao povo. Em Oséias, capítulo 12, versículo 9, diz Deus, versículo 9 ao 10, mas eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa solene. Falei aos profetas, aumentei a profecia, e por seu intermédio propus parábolas. Quem é quem usou essas parábolas? É Deus. É Deus quem usou essas parábolas por meio dos seus profetas, e por meio de Jesus, e por meio dos apóstolos, e por meio dos 7 anjos mensageiros. E agora vejam que todos eles falaram muitas coisas que acontecerão, as falaram em parábolas, e aí ficaram essas profecias seladas nessas parábolas. Por exemplo, quando nos fala do recolhimento dos escolhidos no último dia, vejam vocês, nos fala da grande voz de trombeta, nos fala dos anjos, e todas essas coisas têm um significado. A grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino. Os anjos são os ministérios de Moisés e Elias, no último dia, sendo manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo. E quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo? O profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular. Vem como essas parábolas contêm esses mistérios, como essas parábolas, comparações, provérbios ou ditados, contém as coisas que acontecerão. Por exemplo, temos outra em Eclesiastes. Vamos ver esta por um momentinho, já que veio no capítulo 11, versículo 1 em diante, diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Agora você não vai pegar o pão que leva para a sua casa, ou que você possa comprar na loja, ou ir numa loja e comprar muito pão e dizer, como Deus diz aqui, lança teu pão sobre as águas. Vou levar uma sacola de pão, um pacote de pão para lançá-lo sobre as águas, e assim estarei obedecendo o que Deus diz aqui. Mas a Escritura também diz, não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é o pão literal que você tem que lançar sobre as águas, mas a palavra de Deus. Mas já sabe que o pão é a palavra. E agora vai a um rio ou a um mar lançá-la? Não, agora você tem que buscar o que significam as águas. As águas representam povos, nações e línguas. Portanto, representa pessoas. Lance a palavra de Deus sobre as pessoas, pregando, levando a mensagem, levando a palavra de Deus correspondente ao tempo que você vive, em vídeos, em folhetos, em fitas magnéticas, e pela rádio, pela imprensa, e por todos os meios que há para levar a palavra, e assim você estará lançando pão sobre as águas. Vem? Assim foi em cada era do passado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E isso está também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 ao 4, e São Mateus capítulo 4, versículo 4, onde é dito: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque esse é o alimento para a água de todo ser humano. E agora vejam o que continua dizendo aqui. Porque depois de muitos dias o acharás. Agora, depois que você lança o pão sobre as águas, vai encontrá-lo depois? Pois claro que sim. Onde? Naqueles que comeram. Os encontrará na vida eterna.
os encontrará depois de muitos dias. Alguns encontrarão no reino milenial. Ainda outros os encontrará aqui na terra, reunindo-se onde você se reúna. E a outros os encontrará depois do reino milenial. Porque recebeu a palavra, e mesmo que não eram primogênitos, com tudo isso, receberam a palavra e depois trabalharam também na obra de Deus, creram nessa palavra, e mesmo que não foram primogênitos, seus nomes estavam escritos no livro da vida, e eles, depois no juízo final, saíram à vida eterna. Saíram bem no juízo final e entraram à vida eterna. E agora, vejam, continua dizendo, reparte a 7. E agora, qualquer pessoa diz, somente tenho que levar a palavra a 7 pessoas. Porque já sei que o pão é a palavra, e as águas são as pessoas, e agora diz que reparta a 7. Vou e reparto. Hoje eu vou e distribuo a 7 pessoas e não faço mais nada. E até a 8. Bom, disse a 8? Então buscarei outra pessoa a mais e distribuirei também, darei também. Mas isso não significa isso. Reparte com 7. A Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve passando por diferentes eras ou etapas, e o reverendo William Marion Branham, neste diagrama que fez e usou na mensagem, a estatura de um homem perfeito e as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e também fez menção em outras mensagens deste diagrama. Encontramos que desenhou as 7 eras ou etapas da igreja gentia nessa forma de pirâmide, e depois desenhou uma 8ª etapa ou era. E agora, vejam vocês como, de era em era, a palavra veio ao mensageiro de cada era, e o mensageiro de cada era repartiu ao povo da sua era, às pessoas da sua era, ao povo da sua era, e os que creram estiveram braço a braço com esse mensageiro, e os ministros dessa era também estiveram braço a braço com esse mensageiro, repartindo a humanidade. Pão espiritual, a palavra de Deus. Reparte a 7. A primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era. As pessoas que estarão vivendo nesse tempo. Reparte a todo mundo. E ainda, até com 8. Se repartiu na Ásia Menor, se repartiu em 5 ocasiões na Europa, as 5 eras. E se repartiu pão, alimento espiritual, a palavra de Deus na América do Norte. O 7º anjo mensageiro a repartiu, e os ministros que estiveram braço a braço com ele e o povo que esteve braço a braço com ele trabalharam nessa distribuição do alimento espiritual da palavra de Deus correspondente à 7ª etapa ou era da igreja gentia, sob a dispensação da graça. E agora, reparte até a 8, até com 8, a era da pedra angular, ou na era da pedra angular. Isso corresponde ao anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo receber esse alimento espiritual e reparti-lo aos escolhidos de Deus do último dia, com os ministros de Deus do último dia e com todos os crentes do último dia, levar essa palavra, essa mensagem por todos os lugares, até que o último dos escolhidos seja recolhido. E também que chegue essa palavra a todos os que estarão vivendo nessa terra, começando desde o território onde se realiza essa distribuição. Agora, vejam vocês que a distribuição do alimento espiritual de cada etapa e veio por meio do mensageiro de cada era, foi repartido no território correspondente a cada era. E agora, a distribuição feita na primeira era foi na Ásia Menor. Na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta foi na Europa. Na 7ª era foi na América do Norte. E agora, para distribuir a 8,
Onde? Pois na América Latina e no Caribe. Por isso nós estamos aqui recebendo a palavra, o pão de vida eterna. Recebendo no profundo da nossa alma, porque não somente de pão literal viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que sai do profeta mensageiro de Deus para o tempo em que Deus envia. Porque a boca de Deus são os profetas mensageiros que Deus envia. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 19, diz: Profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvirás. Quem diz assim? Pois Deus disse a Moisés, e Moisés disse ao povo hebreu. E por quê? Se requer que toda pessoa escute a esse profeta, porque esse é quem traz a palavra de vida eterna, o pão espiritual para a alma dos seres humanos. Você não pode receber o pão espiritual em outra forma. É por meio do mensageiro que Deus envia para o tempo que te corresponde viver. Se você estivesse vivendo no tempo de Noé, quem tinha o pão espiritual para as pessoas naquele tempo para alimentar a alma dos seres humanos? Pois o profeta Noé. Vejam, todos aqueles que não receberam a Noé e sua mensagem pereceram quando veio o dilúvio. Os que o receberam entraram na arca e se salvaram. Agora vejam vocês que para cada tempo Deus tem um servo fiel e prudente, o qual está alimentando os filhos de Deus. Onde? Na casa de Deus. E agora a casa de Deus, vejam vocês, é a igreja do Senhor Jesus Cristo representada neste diagrama em forma de pirâmide. E agora, de era em era, tivemos um servo fiel e prudente com alimento espiritual, com a palavra de Deus correspondente a cada era, alimentando os filhos de Deus. Onde? Na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E em cada era foi distribuído o alimento espiritual, e agora, para o último dia, para distribuir a 8. Onde será essa distribuição desse alimento? Na era da pedra angular. A era representada no 8. E onde cai essa era? Em que território? Pois na América Latina e no Caribe. E por isso nós estamos recebendo esse alimento espiritual nesse último dia. Diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E Cristo disse: minhas palavras são espírito e são vida. E agora, vejam vocês porque é tão importante receber a palavra de Deus, a mensagem de Deus correspondente ao tempo que correspondeu à pessoa viver, porque esse é o alimento espiritual para a alma da pessoa. E como vem? Por meio do mensageiro que Deus envia para esse tempo, para essa era e para essa dispensação. Não pode conseguir em outro lugar. Não pode ir a uma terra para consegui-lo, nem a uma religião, mas tem que ir ao mensageiro que Deus envia para esse tempo, porque aí é onde Deus coloca a sua palavra, e colocarei minha palavra em sua boca, e ele falará tudo o que eu mandar. Portanto, tudo o que Deus quer que a pessoa saiba no tempo em que vive, para que isso seja o alimento espiritual para a alma dessa pessoa, vejam vocês, onde vai encontrar? Na boca do profeta mensageiro que Deus envia para esse tempo. Não encontrará em outro lugar. Por quê? Porque Amós capítulo 3, versículo 7 diz: porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Também diz o profeta Amós capítulo 8, versículo 11 em diante, que Deus enviará fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Agora vejam como é uma fome espiritual e uma sede espiritual da alma de cada ser humano.
Fome de ouvir e sede de ouvir o quê? A palavra do Senhor. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai do profeta mensageiro de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Houve fome em cada era, mas houve alimento da parte de Deus para os filhos e filhas de Deus em cada era. Porque quando há fome em uma família, pois há uma compra, aí que o homem da casa, o esposo, trouxe para alimentar sua família. De outra forma, seria um homem irresponsável. Irresponsável se não tem o alimento para sua família. Agora, vejam vocês como Deus nos tem o alimento espiritual para todos nós e sempre nos envia um servo fiel e prudente de era em era. Se é preciso repartir essas 7 eras da igreja gentia, pois envia um mensageiro para cada era. E a esse mensageiro dá o alimento espiritual, coloca na sua boca, ele o fala. E são alimentados os filhos e filhas de Deus. Onde? Na casa de Deus. Porque esta é a casa do pão de Deus, do alimento espiritual, da palavra de Deus para cada etapa ou para cada era. E agora, vejam vocês porque Deus enviou mensageiros, profetas de era em era e de dispensação em dispensação. Porque eles são a boca de Deus. Deus coloca na boca deles e no coração deles sua palavra, sua mensagem, e por isso é que temos a Bíblia, graças a que Deus enviou profetas de era em era e de dispensação em dispensação, sendo eles a boca de Deus para a era ou dispensação em que Deus os enviou. E Deus disse, não toqueis aos meus ungidos, aos meus profetas. E também disse, o povo perece se não há profeta, ou seja, se não há profeta, pois não há visão. E sem profecia, o povo se perde, se desenfreia e perece. Agora, vejam vocês, se não há profecia, é porque não há profeta. E se não há profeta, então não há alimento espiritual para esse tempo. E o tempo e o povo perece. Cada pessoa trata de estabelecer sua própria interpretação da palavra de Deus da Escritura, sem ser o profeta que Deus tem assinalado para esse tempo. E ao invés de alimentar bem as pessoas, o que fazem? Os dividem. E se encontram então mal alimentados. Agora Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E eu lhes dou vida eterna. Agora vejam como, quando ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, do aprisco hebraico, as quais também devo trazer. E ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Aqui temos Cristo por meio de cada anjo mensageiro, como bom pastor manifestado em cada era, chamando e juntando suas ovelhas em cada era. A voz de Cristo, Cristo em Espírito Santo esteve manifestado em cada anjo mensageiro e esteve falando por meio de cada anjo mensageiro e esteve chamando e juntando suas ovelhas durante essas 7 eras e depois aqui na era da pedra angular também, onde junta as suas últimas ovelhas. Agora vejam como seria que a voz de Cristo seria escutada pelas ovelhas de Jesus Cristo, que são as pessoas que têm seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro. Essa é outra parábola, a parábola do bom pastor. E suas ovelhas são seres humanos, os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, e o bom pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E vejam como escutariam a voz de Cristo de era em era. E como seria que seria distribuído o alimento espiritual às ovelhas do Senhor. No Salmo 23 nos diz que Deus é o bom pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. E assim continua, nos falando de Deus, o Senhor como bom pastor, e depois Jesus Cristo. Vejam vocês quando
toma a parábola, ele diz, eu sou o bom pastor. Não é que há dois bons pastores. E o Senhor e Jesus é que o Senhor do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. E continua sendo no Novo Testamento, em carne humana, o bom pastor. E depois que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, continua sendo o bom pastor. O pastor de todos os pastores, o príncipe dos pastores. E ele, por meio de cada anjo mensageiro, se manifesta como bom pastor para chamar, juntar e recolher assim suas ovelhas em seu corpo místico de crentes que é o seu aprisco, e aí as alimenta com o pasto fresco da palavra de Deus, correspondente para cada era, que é o alimento espiritual da alma e para a alma de cada filho e filha de Deus. Sem esse alimento espiritual, as ovelhas de cada era morreriam. Mas Cristo deu esse alimento espiritual por meio do mensageiro de cada era, nessas 7 eras que transcorreram. E assim, repartiu as 7. Mas agora, diz, e até a 8. Portanto, é repartido, distribuído o alimento espiritual na era da pedra angular, que é a era representada no 8. E assim como foi encontrado o alimento espiritual na boca de cada mensageiro de cada era, no último dia será encontrado o alimento espiritual para a alma dos escolhidos de Deus na boca do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta da dispensação do reino. E esse alimento espiritual é a mensagem representada na grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Agora, vejam como também a segunda vinda de Cristo foi representada em diferentes parábolas, fazendo assim diferentes comparações da segunda vinda de Cristo. Encontramos também que a vinda dos mensageiros de cada era foram colocados em parábolas ou comparações, são comparados com 7 estrelas, e aqui, acima, corresponde à 8ª estrela, que é a estrela resplandecente da manhã, porque é a estrela que aparece em um novo dia, ou seja, quando está raiando a alva de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E as 7 estrelas ou 7 anjos mensageiros os encontramos na etapa correspondente à noite. E por isso a Igreja de Jesus Cristo está comparada ou com a Lua. E a Lua, como reflete a luz do Sol, assim a Igreja de Jesus Cristo, durante as 7 etapas, esteve refletindo a luz de Cristo. Luz espiritual. E Deus colocou a sua igreja de era em era um mensageiro, e através desse mensageiro, Cristo se refletiu. Cristo, o Sol de Justiça, se refletiu por meio de cada uma dessas estrelas, desses mensageiros. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda da estrela resplandecente da manhã, que não pertence a nenhuma das 7 etapas ou eras da igreja gentia, para resplandecer onde? Na era da pedra angular, na era 8ª, e em um novo dia dispensacional. O dia da dispensação do reino, que é o 7º dia dispensacional, porque há 7 dispensações. E a dispensação do reino é a 7ª e corresponde ao 7º milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Portanto, a dispensação do reino tem que estar se entrelaçando com a dispensação da graça, ou seja, a 7ª dispensação tem que estar se entrelaçando com a 6ª dispensação. E agora, vejam vocês onde nos encontramos no programa divino.
E somente na boca do anjo mensageiro de Jesus Cristo poderemos encontrar a palavra de Deus correspondente ao último dia, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Somente na mensagem do Evangelho do Reino é que podemos encontrar a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo sendo aberto, sendo revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a era da pedra angular. Em nenhuma outra era e por nenhum outro anjo mensageiro, somente por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem do Evangelho do Reino, no qual e com o qual é revelado o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Essa mensagem é o alimento espiritual para a alma de cada um de vocês e também para a minha alma. Vejam vocês como Deus representou o alimento espiritual da nossa alma no pão correspondente ao 8, ou seja, a era da pedra angular, o alimento espiritual para nós, assim como representou o alimento espiritual no pão, que se repartiria a 7, assim foi representado o alimento espiritual para 7 eras da igreja gentia. E agora vejam como nestas parábolas, ou comparações ou provérbios, estes mistérios do reino de Deus estavam ocultos. Mas vejam como vão sendo abertos estes mistérios e vão sendo revelados todos estes mistérios à medida que também vão sendo cumpridos. E agora, vejam vocês o que continua nos dizendo aqui, diz, quando nos fala de que o profeta falará tudo o que Deus mandar, diz, mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Em Atos capítulo 3, versículo 18 ao 23, citando essa escritura, diz, eu o exterminarei do povo, quem não ouvir o que ele falar em meu nome. Quem não ouvir o que ele falar em meu nome, eu exterminarei do povo. Perde todo o direito às bênçãos de Deus, perde todo o direito à vida eterna, perde todo o direito de fazer parte do povo de Deus. E agora, vejam vocês como, agora, na Escritura também, de Eclesiastes, que estivemos citando no princípio, onde nos diz, reparte a 7 até com 8, vejam vocês, já vimos o que isso significa para 7 etapas ou eras da igreja gentia e para a era da pedra angular para este tempo no qual nós estamos vivendo. Diz, porque não sabes o mal que virá sobre a terra. Não sabes o mal que virá da grande tribulação sobre a raça humana, como veio sobre a raça humana no tempo de Noé, que veio o dilúvio e destruiu o mundo pré-diluviano. Pois não creram em Noé e sua mensagem, e veio o dilúvio e levou a todos. Não puderam compreender. Cristo, citando os tempos de Noé, diz que como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, se casavam e se davam em casamento e não entenderam. O que não entenderam? Não entenderam o programa de Deus. Não entenderam a palavra de Deus correspondente a esse tempo e, portanto, não receberam o alimento espiritual para a alma. E, ao não ter o alimento espiritual para a alma, estavam mortos espiritualmente. E o que segue a morte espiritual é a morte física. Portanto, veio o dilúvio e levou a todos, exceto Noé e sua família, que tinham alimento espiritual para a alma, portanto, tinham vida espiritual e tinham o direito de continuar vivendo. E com eles, Deus começou depois a nova geração. E agora, diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que para o último dia no qual nós estamos vivendo, seriam dias paralelos aos dias de Noé. Houve um profeta dispensacional lá. Para este tempo tem que estar um profeta dispensacional e somente há um prometido para o último dia, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo.
Esse é o mensageiro que vem revelando os mistérios de Deus para o último dia, revelando à humanidade os juízos divinos que virão sobre a terra como Noé fez em seu tempo. Revelando Noé os juízos divinos que viriam sobre a raça humana. E agora este profeta como Noé estará revelando os juízos do Apocalipse, os juízos da grande tribulação que virão sobre a raça humana e virá, assim, cumprindo o que diz Apocalipse capítulo 10, versículo 8 ao 11, onde tem que profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, o qual foi tipificado em João, o apóstolo. E agora, vejam vocês como para este tempo final no qual nós vivemos, é necessário que se reparta a uma nova era, a era da pedra angular na dispensação do reino, para poder escapar dos juízos divinos que virão sobre a terra, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Mas, já por quanto foi revelado, sabemos que virá a grande tribulação sobre a raça humana, como veio o dilúvio sobre a raça humana. Agora virá um dilúvio de fogo, como está prometido na Escritura. Onde está isso escrito? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 diz: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho. E o dia que está por vir os abrasará, ou seja, os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os deixará nem raiz nem ramo. Isso é um dilúvio de fogo atômico que virá sobre a terra, e também há fogo vulcânico e há fogo de petróleo, de gasolina, de gás e de todos estes combustíveis que são combustíveis inflamáveis, e tudo isso, pois, estará pronto para esse tempo. Até o oxigênio também é inflamável. Se não há oxigênio, pois não há fogo. Mas o fogo atômico, vejam vocês, vem, mesmo que as pessoas tenham o que tiverem para se protegerem. Bom, algumas pessoas podem dizer: eu vou fazer como os reis, os caranguejos, um buraco. Isso se chama o quê? Um subterrâneo? Um túnel também chamam. Um lugar para se proteger da radioatividade, um bunker. Um porão, tem outro nome também. Um refúgio. Bom, e depois que atirarem as bombas atômicas e acabar a comida, o que vai fazer? Porque a radioatividade não se vai ao ocorrer a explosão. O melhor fica, e fica tudo contaminado. Assim que, o que vai fazer depois da explosão ou das explosões, se o seu refúgio não for destruído? Mas não se preocupe. Para os escolhidos de Deus, há um refúgio. E Deus diz que Ele é nosso refúgio. E se Ele é o nosso refúgio, Ele sabe o que vai fazer conosco. Diz em Isaías capítulo 26, versículos. Vamos ver um pouquinho antes. Vamos ler versículo 19 em diante diz. O versículo 18 em diante diz. Este capítulo completo parece que nos fala do tempo final. Vamos ver onde podemos começar por aqui. Vamos começar por aqui. No versículo 14, diz: morrendo, eles não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Tu os castigaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, ó Senhor, aumentaste o povo e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins da terra. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua
disciplina, derramar a sua oração secreta. Porque as pessoas, quando vem o castigo, o juízo, é que buscam a Deus. Algumas pessoas. Mas é muito melhor buscá-lo quando não há juízo ou castigo sobre a raça humana. Porque a pessoa tem mais facilidades, mas as pessoas não compreendem isto. E quando se vêem em apuros, é que clamam a Deus. Continua dizendo: como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo, mas os teus mortos viverão, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó. O teu orvalho, ó Deus, é como o orvalho das ervas. A terra lançará de si os mortos. Está falando aqui do quê? Da ressurreição. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Vede, o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue. A terra descobrirá o seu sangue. Não encobrirá mais aqueles que foram mortos. E o capítulo 27, que segue na continuação, o versículo em diante diz: naquele dia o Senhor castigará com a sua espada, a sua grande e forte espada, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente deslizante, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha, de vinho tinto. Cantai a seu respeito. E isso nos levaria até Apocalipse 19. Vejam como as coisas que estão no Novo Testamento já estavam aqui no Antigo Testamento, mas vejam que tudo isso está em forma parabólica. Está em símbolos, está em comparações, está em provérbios, está em diferentes formas simbólicas, ou seja, em parábolas. E agora, vejam como vem o dia ardente como um forno. Será um dilúvio, não de água, mas de fogo. Mas o que será dos escolhidos de Deus? Diz que serão escondidos. Esconde-te por um pouquinho, ou seja, por 3 anos e meio, até que passe a indignação, ou seja, a grande tribulação. Também Malaquias capítulo 4, versículo 2 em diante diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. Isso é a segunda vinda de Cristo, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele é o sol de justiça. E ele vem como o sol de justiça no último dia, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o sol é o astro-rei, e representa Cristo em sua segunda vinda. Por isso, no Monte da Transfiguração, seu rosto resplandeceu como? Como o sol. E também em Apocalipse capítulo 1, versículo 14 em diante, e também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. Aí encontramos o anjo forte descendo do céu com o seu rosto, vestido de uma nuvem, com seu rosto como o sol, porque vem como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas tudo isso está nestes símbolos, nestas parábolas, porque as parábolas são símbolos que são usados para mostrar estes mistérios do reino de Deus. Mas até que são abertos estes mistérios, essas parábolas, não podem ser entendidas. Mas os escolhidos de Deus, é feita a promessa aos escolhidos de Deus: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, o reino dos céus. Mas aos demais, não. Porque estes mistérios são para serem revelados aos escolhidos de Deus nas diferentes etapas
pelas quais passa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora as coisas que são para os escolhidos de Deus para o último dia, pois não foram revelados estes mistérios aos escolhidos das eras passadas, somente tiveram as parábolas, as profecias, as comparações que falam das coisas que Deus estará realizando neste último dia. Mas a nós, neste tempo final, é concedido conhecer o significado destes mistérios que se encontram nessas parábolas correspondentes ao último dia. E agora vejam como temos diferentes profecias em diferentes parábolas para este último dia. A segunda vinda de Cristo a encontramos em diferentes formas, em diferentes comparações, em diferentes parábolas. Vejam, vem como o sol de justiça, vem como o sol, com seu rosto como o sol, e em outro lugar nos ensina que vem vestido de uma nuvem, e em outro lugar nos ensina que vem em um cavalo branco, e assim por diante. E em outro lugar nos ensina que vem e que é o leão da tribo de Judá, pois o leão é o rei dos animais e Cristo é o rei dos reis e senhor dos senhores. Agora vejam como estas profecias da segunda vinda de Cristo colocadas nestas parábolas e em diferentes comparações e provérbios são para serem cumpridas no último dia e para serem reveladas a todos os escolhidos de Deus. Vamos ver. Vimos o que é a vinda do Senhor com seu rosto como o sol. É a vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vamos ver um pouquinho, com mais detalhes, algo que é muito importante. A vinda de Cristo como a vinda de Cristo em um cavalo branco. No livro dos selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 277, orando, diz, em uma parte da oração diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, ou seja, desse verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é quem chama os seus escolhidos? O Espírito Santo, que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. Mas agora, para o último dia, encontramos em Apocalipse 19 a vinda de Cristo em um cavalo branco como a neve. E sabem o que o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz? Vejam vocês que vem com um nome que ninguém conhece. E seu nome é o Verbo de Deus. Mas verbo não é nome. Portanto, é a vinda do Verbo de Deus. E vejam, quando veio o Verbo de Deus, 2000 anos atrás, nos diz, em São João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E agora, quando veio o Verbo em carne humana, que nome teve? Jesus. Essa é a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Verbo em carne humana em toda a sua plenitude, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Jeová, do Antigo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quando se fez carne, continuava sendo Deus. Por isso Jesus podia dizer, o Pai e eu somos um. Uma só coisa somos. Uma coisa somos. E quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus disse, tanto tempo faz, Filipe, que estou convosco e ainda não me conheceste? Não sabes que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou vice-versa? E quem viu a mim, viu o Pai? Porque o Pai estava dentro daquele corpo de carne. Era o Senhor do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto.
Quem veio em carne humana, isso diz o profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E quem foi esse mensageiro? João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. E depois de João Batista, quem viria? O Senhor, a quem o povo hebreu buscava. O buscava no templo, o buscava nas suas orações, o buscava com seus sacrifícios em todas as formas. E o anjo do pacto, a quem desejais. Quem viria? O Senhor, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Esse seria quem viria. E quando veio, o Verbo, o anjo do pacto, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, veio em carne humana, naquele corpo chamado Jesus. E naquele jovem carpinteiro de Nazaré se cumpriu a primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, realizando a obra de redenção na cruz do Calvário. E para o último dia virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo que esteve em carne humana na pessoa de Jesus, virá novamente e terá um nome que ninguém entende. E diz, e na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam como, em sua vestimenta, 2000 anos atrás, porque Deus se vestiu de carne humana e em sua vestimenta teve o nome de redenção, Jesus, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário. Mas a Escritura nos diz, no capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, de Apocalipse, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Vejam vocês, há pessoas que leram a Bíblia e não sabem que Jesus disse que tem um nome novo. E esse é o nome novo que ele estará usando em sua segunda vinda. E isso nem o tinham pensado as pessoas que leram a Bíblia, que ele tinha um nome novo e que esse seria o nome que ele colocaria sobre o vencedor, e esse seria o nome para a sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, se a segunda vinda de Cristo era um mistério para muitas pessoas, agora, com ver que Jesus tem um nome novo, é um mistério maior. Porque as pessoas se perguntam, e agora? Qual será o nome novo do Senhor? Bom, ele disse que o escreveria sobre o vencedor. Se consegue o vencedor, vão conseguir o lugar onde ele terá escrito seu nome novo. E qual é o nome novo do Senhor? Pois o nome eterno de Deus. E esse é o nome da cidade do nosso Deus. Ou haverá outro nome melhor para a cidade de Deus? Não há, não há. Esse é o nome, o melhor nome. E por isso, esse mesmo é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Bom, vimos todos estes mistérios. Agora vimos que o cavaleiro do cavalo branco é o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, para o último dia, temos a promessa que o Espírito Santo virá à era da pedra angular, para repartir por meio do seu anjo mensageiro o alimento espiritual. A que número? A 8. Porque depois virá o mal sobre a terra, o mal da grande tribulação, o juízo divino. E agora, como virá? Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia. Ele em cada era veio em Espírito Santo manifestado no anjo mensageiro,
de cada era. Portanto, não pode vir em outra forma. Na era da pedra angular tem que vir por meio do mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o mensageiro da dispensação do reino. Um profeta dispensacional. Portanto, será a primeira ocasião em que Jesus Cristo vem à sua igreja, manifestado em carne humana, em um profeta dispensacional, porque veio manifestado em carne humana em cada anjo mensageiro, na porção correspondente a cada era, na manifestação correspondente a cada era, mas para o último dia virá na era da pedra angular, repartindo o alimento espiritual para a alma aos que estarão nessa era. E agora vejam vocês o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, se referindo a Apocalipse 19, se referindo ao cavalo branco de Apocalipse 19 e ao cavaleiro que vem neste cavalo branco. Diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como virá? Aqui vem Cristo em Espírito Santo em um homem, em seu anjo mensageiro, no profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, o qual estará distribuindo a 8. Porque nele estará Jesus Cristo em Espírito Santo, e com o anjo mensageiro estarão os ministros do último dia da era da pedra angular, distribuindo também a 8, e estarão os crentes da era da pedra angular, distribuindo também a 8, ou seja, a era da pedra angular. E vejam vocês como essa era corresponde à América Latina e ao Caribe. Agora vimos estes mistérios contidos nas parábolas do Antigo Testamento e do Novo Testamento somente. Falamos de alguns dos mistérios contidos aí. Mas vejam vocês como nisso que falamos, vimos um quadro claro do que Deus tinha prometido para este último dia, e quando vimos o significado contido nessas parábolas, vimos o que seria a vinda de Cristo, a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, na era da pedra angular, dispensação do reino, através do seu anjo mensageiro. Seria a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse no último dia. A palavra encarnada em um homem. E viram o simples que seria tudo? Tudo seria simples. E o território para este grande evento é a América Latina e o Caribe. E isso sim é uma boa notícia para os latino-americanos e caribenhos. Como foi uma boa notícia a notícia de que a primeira vinda de Cristo se cumpriria na terra de Israel. Vejam, e também foi uma boa notícia que a vinda de Cristo, manifestada em cada era da igreja, vejam vocês, foi em cada território onde Deus enviou o anjo mensageiro de cada era. E agora a boa notícia para os latino-americanos e caribenhos é a boa notícia da vinda do Espírito Santo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Esse é o território para a bênção de Deus do último dia. Portanto, são os latino-americanos e caribenhos os abençoados por Deus neste último dia, como foram abençoados em cada era. As pessoas que correspondeu viver no território de cada era. E agora, vejam vocês a bênção tão grande que os latino-americanos e caribenhos têm neste último dia. E ninguém poderá tirar esta bênção que foi ordenada, predestinada por Deus, desde antes da fundação do mundo, para os latino-americanos e caribenhos. E por isso é que Deus coloca no meio da América Latina e do Caribe os seus escolhidos do último dia, os chama e os junta com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, onde todos estes mistérios contidos nestas parábolas, correspondentes ao último dia, estão sendo abertos e
está sendo mostrado a todos os latino-americanos e caribenhos os mistérios contidos nas parábolas do último dia que se encontram no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O mistério das parábolas. Viram o mistério das parábolas? Vimos que contém os mistérios do reino dos céus. Contém todas as coisas que Deus fez no passado, as que está fazendo no presente e as que fará no futuro. Aí estão seladas todas essas coisas. Mas vejam como são abertas em nosso tempo. Porque a vós escolhidos, na era da pedra angular e dispensação do reino, latino-americanos e caribenhos, a vós é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus correspondentes a este último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho dos mistérios ou o mistério das parábolas. Que Deus os abençoe grandemente, o anjo do pacto, o anjo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e sejam chamados os que faltam por serem chamados e juntados, e se complete o número dos escolhidos de Deus, e sejamos transformados e raptados neste último dia. E vamos à ceia das bodas do Cordeiro, e desfrutemos ali essa grande ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Porque vocês são os que estariam neste último dia recebendo as bênçãos de Cristo. Onde estão os que estariam vendo o significado, o conteúdo desses mistérios nessas parábolas? Pois aqui estão. Aqui estamos neste último dia. Que Deus os abençoe e os guarde e passem todos muito boa noite conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Por aqui já o temos. Que Deus te abençoe, Miguel, e que Deus abençoe a cada um de vocês também. Conosco, Miguel.